Olá pessoal, meu nome é Bruno e nós vamos aí dar prosseguimento aí no nosso quinto módulo de curso de NR10, tá? Lembrando que esse é um módulo resumido de todo o nosso conteúdo, né? Nossa apostila completa com o nosso curso aí, com todos os itens, está hospedada no site. Faça um bom proveito e tenha um bom estudo. Nesse módulo nós vamos falar um pouco sobre proteção e combate a incêndio, né? Então o objetivo desse treinamento é dotar a pessoas de conhecimentos básicos a respeito da prevenção e combate a incêndio. Saber utilizar os equipamentos de combate a incêndio é muito importante. Tanto extintores como hidrantes não fazem o trabalho sozinho e precisa ter pessoas preparadas para usá-los, né, de forma correta. Quem pode combater um fogo na empresa? Então, geralmente, em algumas empresas existe a brigada de incêndio ou bombeiros civis. São os especialistas no uso e outros, o SESMIT, deve passar para a CIPA, né? Mas aí a NR10, ela cita procedimentos para que todo aluno do curso de NR10, ele tenha noções básicas de combate a incêndio, é o que nós veremos hoje. Então, conhecendo o fogo, né? Não tem como combater uma coisa se não conhecemos. Precisamos conhecer o nosso inimigo, seus pontos fracos, para podermos atacar com precisão e seriedade que a situação nos exige, né? Então, nós temos aí 3 elementos, né, que formam o fogo. Primeiro, o comburente, né? Comburente, depois o calor e o combustível, tá? Nós vamos citar. A definição de fogo aí é mais complicado do que parece. Aqui temos dois dos vários conceitos disponíveis. Primeiro, reação química de oxidação, onde há liberação de luz e calor, né? E depois, tudo que queima e serve como campo de ação e propagação das chamas, né? Então, para ver fogo no local, primeiro eu tenho que ter o calor, né? Segundo, eu tenho que ter o oxigênio e depois o material combustível, né, o comburente. Então, se eu não tiver nenhum desses 3, eu não consigo produzir o fogo, tá? Então, vamos lá. Para conhecer o fogo é necessário que haja calor, oxigênio e combustível. A união desses 3 elementos é o que conhecemos por triângulo do fogo, e na falta de algum desses elementos é impossível que haja fogo. O incêndio ele pode ser tanto de causas naturais, através de um raio que cai e dá um início ao incêndio, ou também nas causas artificiais, quando o incêndio acontece pela ação direta do homem. Eu vou lá e coloco fogo no determinado local, ou vou executar a atividade em um local que possa produzir, né, um princípio de incêndio, e aí, por ato inseguro ou condições de insegurança, acontece esse incêndio, né? Então, ele pode ser também acidental, quando ele é proveniente do descuido do homem, e proposital, quando ele pode ser criminoso, eu vou lá e coloque com a intenção. Nós temos aí algumas classes de incêndio. A classe de incêndio com a letra A são materiais de fácil combustão, que queimam tanto na superfície como em profundidade, deixando resíduos. Um exemplo aí é a madeira e papel. E a classe B são produtos que queimam somente na superfície, né? Por exemplo, gasolina, óleo e graxa. Temos aí a classe C, ocorrem equipamentos elétricos e energizados, e também a classe D, que ocorrem materiais pirofóricos, como magnésio, zircônio e titânio. Então aí nós veremos um pouco aí também sobre classes, né? O tipo de extintor. Então, para incêndios do tipo de classe A, o eficiente é o extintor de água, né? Pode ser usado também o extintor de pó químico, que é o CO2, porém não é eficiente para esse tipo de incêndio, pois esses agentes não conseguem penetrar no material que está queimando. Temos aí o extintor de classe B, indicado é o pó químico, né? Bicarbonato de sódio. Nesse caso, nunca deve ser usado o extintor de água, pois nele pode aumentar as chamas nesse tipo de incêndio. O CO2 não é eficiente. Temos o de classe C, né, que é o CO2, gás carbônico. Pode ser usado também o pó químico, mas o seu uso pode estragar o equipamento. Após desligar a rede elétrica, poderá usar também o extintor de água, né? Esses são para equipamentos elétricos ou energizados. Temos o de classe D, a base é de cloreto de sódio. O incêndio é extinto pelo isolamento entre o metal e a atmosfera.
Então, o princípio do combate a incêndio. Como já vimos, o fogo consiste em um triângulo. Todo combate de incêndio baseia na retirada de um ou mais elementos do triângulo do fogo. Para retirar algum elemento, podemos utilizar esse método. Primeiro, abafamento, depois resfriamento, isolamento e rescaldo. Né? Rescaldo é separar, né? Separar ali, se o fogo está vindo em uma direção, eu vou fazer um desvio para ele. O abafamento consiste em retirar o oxigênio do contato do fogo. O método mais indicado é o extintor de CO2, pó químico, água ou até mesmo terra. O resfriamento consiste em retirar o calor do fogo, né? O método indicado é água e CO2. E aí, o isolamento, né? Um exemplo aí é o acero, né? Então, a gente vê na figura aí uma superfície queimada, eles fizeram um acero e no outro lado já não houve, né? Temos o rescaldo. O rescaldo é o conjunto das operações necessárias para completar a extinção do fogo, impedir a reignição e colocar em local de condições de segurança. E aí, como usar o extintor? Né? Nós deparamos com o extintor, identificamos o correto para cada tipo de fogo. E aí, primeiramente, eu vou pegar o extintor na posição vertical, romper o lacre, e aí eu vou retirar o pino de segurança, posicionar em uma distância segura, mas que não fique longe das chamas. Isso torna o combate eficiente. Dirige o jato, né, a ponta do jato para a parte baixa do fogo, né? Lembrando que nós vamos colocar isso aí no foco do fogo, onde que ele começou ali, e não nas chamas. E aperte o gatilho até o fim, até que tenha parado ali aquele princípio. Tá? Lembrando que extintor de incêndio ele não serve para combater incêndio, né? Ele só serve para princípios, né? Combate de incêndio é uma outra coisa, é um incêndio mais generalizado. Agora, o princípio eu consigo apagar. E aí, para a gente falar também um pouco sobre primeiros socorros com queimaduras, as queimaduras são lesões na pele provocadas geralmente pelo calor ou pelo frio. Podem ser também elétrica ou química, né? Estaremos comentando a respeito do que acontece pelo calor, né? Em caso de uma vítima que precisou, né, sofreu uma queimadura dentro do meu ambiente de trabalho, o que eu vou fazer? No caso da vítima ainda em chamas, o ideal é fazê-la rolar no chão, enrolando no cobertor, e nunca deve tentar apagar o fogo de alguém usando o extintor de incêndio, nem mesmo de água, porque todo extintor possui algum tipo de química, e dependendo do grau da queimadura, ela será levada imediatamente para a corrente sanguínea, né? Uma observação. Tente não deixar a pessoa correr, porque ao correr, ela vai aumentar as suas chamas. E depois de controlada a primeira situação, se for possível, retire relógios, pulseiras e anéis, e que estejam na área atingida. Só tire a roupa queimada se for inevitável. Corte apenas a parte que não está grudada, e a parte grudada deve ser retirada por um profissional de saúde. Não coloque nada sobre a área queimada, nenhum tipo de pomada ou remédio caseiro. Como já disse, qualquer produto colocado poderá ser levado à corrente sanguínea. Somente o profissional da área de saúde pode determinar qual medicamento será utilizado. No caso de ter que transportar a vítima para um atendimento, use compressas estéreis ou pano limpo e seco para colocar sobre o ferimento. Busque auxílio profissional e, no caso, requer cuidados emergenciais, acione aí o 192, né, o 193 e mantenha a calma. Todos os tipos de queimadura podem deixar cicatriz mais ou menos evidente, e a prevenção, então, continua sendo a melhor escolha. E para a gente finalizar, é importante, lembre-se, a prevenção é sempre o maior remédio. Pense prevenindo, haja prevenindo. Esse é o método mais seguro para lidar e viver e conviver com qualquer tipo de risco. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação resumida. Lembrando, explore o nosso material, o nosso conteúdo completo no site, em nossa apostila, e aguardo vocês aí no nosso último tópico aí do nosso curso de NR10. Até lá!